Olá, pessoal, boa noite. Hoje a nossa live tem um convidado especial. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aguardando aí o nosso convidado entrar. Já está conectando. Olá, Anderson. E aí, amiga, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui. Prazer grande abrir esse vinho, vou tomar essa taça de vinho em sua homenagem aqui. Saudade que eu tava de você. Eita, por que você não disse que eu tinha colocado a minha taça aqui também para a gente brindar? Ei, Saudades. Anderson, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando nossa live com o grande empresário e consultor Anderson, diretamente de Orlando. Grande é Olha por aí, sua Anderson, conta. vamos só dar vamos dar só um minuto que o pessoal está chegando. Olha aí. E Anderson, eu estava me lembrando hoje, rapaz, Sim. aquele empretec que eu fiz com você foi 2000. Foi no ano 2000 aquilo ali? Foi. Eu digo, meu Deus, foi 2000 ou foi 2001? Ainda vou atrás, mas foi. Porque Já minha filha pensou, já está cara? com 20 anos. Meu Diz Deus. aí. Passa rápido, né? Aí eu disse, passa rápido demais. Eu digo, meu Mas a Deus do sensação é que a céu. gente tá da mesma idade, viu, Vaniela? É verdade, é verdade. Eu também acho, eu É. também acho. Ei, Anderson, foi uma honra você aceitar para mim esse convite, que Foi você, minha. você é minha inspiração, você é minha Que é inspiração. isso. Sempre as pessoas perguntam assim, como é que... Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui esses comentários para não ficar na sua frente. Mas não vai dar, porque aí vai ocultar. Não, fica legal, a gente fica vendo a galera entrando aí. É, para interagindo, né? É, Pronto. Enquanto você vai falando, eu também vou aqui convidando o pessoal para entrar mais. Mas já tem uma maravilha. galera boa aí, gente. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com o nosso consultor empresário Anderson. Eu gostaria, inicialmente, de começar, Anderson, antes de você se apresentar, que as pessoas perguntam muito. Sim. Como é que você entrou nesse segmento de consultoria? Como foi? Porque me conheciam como empresária, né, de confecção. É. Aí eu disse, rapaz, eu tive tanto professor top, bom, que assim, não teve como, eu tive que acompanhar os caras, porque quem veio É, para brilhar tem que brilhar, né, é Anderson? isso aí, é isso aí. Então, assim, muito obrigada por você estar hoje aqui conosco, aqui nessa live, que está super concorrida, mas já está aí o pessoal entrando. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse aí um pouco de você. Tá bom. Interessante sua pergunta, fazia tempo que eu não respondi essa pergunta. Como é que eu fui ser consultor de empresas, né? Eu, eu tinha uma construtora, eu sou formado em engenharia civil, abri minha construtora praticamente no ano que eu me formei, e em 2000, não, desculpa, em 1999, eu fui fazer um curso no Sebrae, que foi o Empretec, como empreendedor, como empresário, como dono de uma construtora. E nesse momento o Empretec estava começando no Brasil, existia o Empretec em poucos estados ainda, e no Rio Grande do Norte não existia uma equipe de facilitadores do Empretec, porque estava começando. Eu fiz a segunda turma do Empretec do estado, para você ter uma ideia. Então, era uma equipe de Pernambuco que ia fazer o Empretec no Rio Grande do Norte. Mas o Empretec ele sempre buscou, hoje mudou isso, mas na minha época ele buscava os novos facilitadores, alguém com perfil dentro das próprias turmas, né?
E eu, na minha história, fui professor de matemática, de cursinho, fui professor de matemática do Hipócrates, então eu sempre gostei muito de falar em público, tive muita facilidade para isso. A equipe de Recife, de Pernambuco, quando terminou o seminário, o Empretec, me convidou para eu integrar a equipe de facilitadores do Brasil. Na época, a gente tinha um contrato, inclusive, com as Nações Unidas, porque o Empretec ele é um produto do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, naquela época, o nosso contrato, inclusive, era diretamente com o PNUD, não era nem com o SEBRAE. Depois é que foi para o SEBRAE Nacional e depois para os SEBRAEs estaduais. Então, comecei integrando a equipe de facilitadores do Rio Grande do Norte, convidado pela equipe de Pernambuco, e simplesmente me apaixonei pelo Empretec, é uma metodologia apaixonante, me dediquei muito a isso, muito tempo da minha vida eu me dediquei a isso, porque eu acho que das coisas que eu fiz na vida foi o que eu tive mais prazer. Então, através do Empretec, eu consegui, eu sou um dos poucos facilitadores que consegui, olha só, Vanelli, eu consegui ministrar Empretec em 22 estados do Brasil, imagina, né? Então, eu conheci o Brasil quase todo através do Empretec, conheci empresas e empresários de todo tipo, de todo tamanho. Então, me deu uma bagagem assim para poder conhecer mais de perto essa vida do empreendedor. Não fico até com medo dessa apresentação, desses seus elogios ainda, porque eu entendo como é que é o comportamento empreendedor, então não me acho um grande empreendedor, mas eu estudei muito para perceber comportamentos empreendedores nas pessoas. Então foi assim. E o Sebrae foi uma instituição onde eu tive muito prazer de trabalhar, conheci pessoas maravilhosas, tenho até hoje grandes amigos de lá, e foi quem me proporcionou a tanta interação com empresas Brasil afora. Pois eu digo muito também, assim, é uma porta muito grande, né, que o Sebrae abre, e nesse momento agora pode ajudar muito as empresas, né? É Isso, verdade. Anderson. É verdade. Pessoal, eu gostaria que vocês colocassem aí um coraçãozinho, um aviãozinho aí, convidando o pessoal para a nossa live, porque vai ser, Anderson disse, pode ser até meia-noite. A gente sai, o Instagram tira, a gente volta e o Já papo tô aqui pronto. vai rolar. Oh, olha aí, o papo vai rolar. Os natalenses, seridoenses estão com saudade de você, Anderson. Eu também com saudade daí também. E eu quero só saber aí da interação do pessoal, se o som tá legal. Vamos interagir aí nos comentários. Anderson, a gente vai tocar aqui uma conversa e no final a gente vai abrir para perguntas, certo? Para dúvidas que a gente pode, né, ajudar. Ótimo. Então, Anderson, quanto tempo faz que você já está em Orlando? Eu moro aqui em Orlando há 4 anos e meio. Eu mudei para cá no finalzinho de 2015. Foi uma mudança grande. E tem comportamento empreendedor aí, viu? Porque a Adriana, minha esposa, ela sempre disse que a gente morou desde que nasceu em Natal. Nunca fez uma mudança para nenhuma outra cidade. E na primeira mudança a gente já mudou de país, na verdade. Então, foi uma mudança grande. Foi uma mudança que teve que exigir da gente muita coragem. Agora, não foi uma mudança, não foi uma opção, uma tomada de decisão estapafúrdia. Na verdade, eu e a Adriana, minha esposa, já tinha planejado. 2 anos de planejamento, Vanélia. A gente veio trazer a nossa filha aqui em 2014, em janeiro de 2014. Nos apaixonamos por Orlando, estabelecemos a meta de mudar para cá, e passamos 2 anos planejando isso. Viemos aqui em Orlando 8 vezes buscar informações antes da nossa mudança para cá. Então, nós somos uma família que deu certo aqui na América. Graças a Deus, eu digo isso com muito orgulho, e porque, às vezes, isso é interessante, né? Assim, as notícias de redes sociais quase sempre demonstra muita coisa bonita, muito sorriso, só as coisas que deram certo, né?
Então, o que se publica em Facebook, em Instagram, geralmente são coisas boas e coisas que deram certo. Mas a estatística aqui é que 70% das famílias que chegam para morar aqui na América voltam para aí pior do que chegaram aqui. Né? Então, um dos pontos assim importantes... Que triste, né? É impressionante. E eu acho que isso acontece por dois motivos principais. A falta total de planejamento. Planejamento, exatamente. Aí é uma aventura, né? Você mudar de país sem planejar é uma aventura, né? E outra é desespero, né? Às vezes a pessoa muda para cá porque já não tem mais o que fazer aí, está meio desesperada. Eu já recebi ligações de amigos dizendo, cara, quebrei aqui, não tenho mais o que fazer, estou desesperado. E vir para cá dessa maneira é a pior coisa. Não é estatisticamente. Não é o certo. Não é porque você não fica com a cabeça boa para enxergar as oportunidades, porque empreender aqui, de maneira geral, eu acho que é um ambiente muito menos hostil do que o ambiente brasileiro para empreender. Aqui as coisas convergem a favor. Aqui o Estado ajuda muito a quem empreende, ao contrário daí. Então, é mais fácil empreender aqui. Agora, por outro lado, você vai se deparar aqui com um mercado de cultura totalmente diferente da nossa. É um cliente diferente, é um time diferente, né? É um produto diferente. Aqui a galera não está acostumada a comer cuscuz com tapioca de manhã. Eles comem um doce aqui, né? Então, assim, o cliente aqui é diferente. Tem que ser estudado, né? Tem que ser. E como foi que vocês tomaram essa decisão? Você decidiu com a Adriana, né? Vocês decidiram ir morar fora aí. Na verdade, a gente já tinha um sonho, um desejo de fazer isso, né? E quando a gente chegou aqui em 2014, a gente veio com mais 2 casais de amigos, passar um mês aqui de férias e trazer a Amanda, nossa filha, para conhecer a Disney, etc. E a gente se apaixonou pela... O que mais me chamou a atenção aqui, Vanelli, eu espero que você venha aqui me visitar no futuro muito breve e eu vou lhe mostrar o que é que fez eu me apaixonar por Orlando aqui. É uma certa organização, uma certa beleza, uma infraestrutura fantástica. A gente sai na rua e se depara sempre com coisas bonitas o tempo todo. A cidade é extremamente limpa, organizada, funciona as coisas. Então isso me deu uma gana muito grande para querer viver o dia a dia disso, né? Então, o nosso desejo, que já existia, aumentou 1000 vezes quando a gente veio para cá fazer essa visita. E começamos a alimentar essa esperança. E aí fomos nos organizando financeiramente e trabalhando a cabecinha de Amanda, que ainda era muito pequenininha na época. Esse era o nosso maior medo, era o medo da adaptação de Amanda aqui. Dela. Porque ela tinha só 9 anos de idade, recém-completados, mas também foi uma grata surpresa, porque ela se integrou rapidamente ela hoje é uma americanazinha, né? Então, assim, ela se integrou na cultura muito... Até porque os paradigmas de uma criança de 9 anos são muito diferentes dos paradigmas de uns adultos de 40, 45, né? Os paradigmas já são todos sedimentados. Então, para a gente adulto é muito mais difícil do que para a criança. Mas a gente tinha notícias na nossa busca de informações que algumas crianças brasileiras não se adaptavam às escolas, à língua, etc. Mas graças a Deus que com a Amanda foi uma grata surpresa. Ela se adaptou muito fácil e muito rápido. A gente ficou ansioso assim quando terminou o primeiro dia de aula dela, né? E tivemos muita sorte. Para saber. Esse dia eu não vou esquecer jamais. No primeiro dia de aula, ela com aquela carinha já de medo, né? E eu com vontade de chorar mais do que ela ainda, mais que eu sou uma molega para isso, né? Então, eu e a Adriana fomos deixar ela na escola e é o único dia que o pai pode entrar na escola até a sala da criança, o primeiro dia de aula para entregar ela à professora.
E era uma escola pública do lado da nossa casa, e nós entramos e levamos ela até a professora. A carinha dela triste, a minha de Adriana mais ainda, e a professora olhou para nós três assim, chamou uma criancinha, pediu para essa criança levar a Amanda para sentar na mesinha lá. Aí depois ela se voltou para a gente e disse assim, disse, olha, eu sei exatamente o que é que ela e vocês estão sentindo. Vocês podem ir para casa tranquilos, que nós sabemos o que vamos fazer com ela aqui. Cara, assim, uma segurança que deu pra gente maior do mundo, né? E ao final do dia, quando nós fomos pegar ela na escola, a primeira frase quando ela entrou no carro, ela foi, disse, mamãe, a minha professora é mais legal do que a professora Helena do Carrossel, que para ela era o top de professora que tinha. E aí foi um alívio pra gente grande, então eu devo muito a essa professora até hoje. Até hoje ela adora essa professora e tem contato com ela e tudo mais. Foi muito legal. E ela já está com quantos anos, Anderson? Ela já está com 13 anos. Eita, danada. Então um terço da vida dela, ela já viveu aqui, um terço, né, da vida dela aqui. E não pede não, né, para voltar? Menina, a gente teve Natal ano passado, para passar uns 15 dias. Com 5 dias ela estava chorando para vir para casa já. Então, olha aí, já falta, tá mesmo. Já está integrada Anderson, totalmente. Pois é, fico super feliz que vocês estão super bem, né? Então vamos falar agora do negócio. E aí, o que foi que você... Adoro esse assunto. O que é que você colocou aí? Qual é o negócio que você tem hoje aí em Orlando? Como é que você está atuando? Legal. Fala aí do seu negócio. Vamos lá. Antes de falar do meu negócio, como é que eu cheguei nesse negócio? Aliás, porque esse negócio já foi estudado no nosso planejamento daqueles 2 anos, né? Quando... Olha, quem entrou agora aqui foi Flávio Roberto, meu compadre, meu amigo, meu irmão, que inclusive faz parte dessa história, porque eu, Flávio e Joca, outro amigo, viemos com as filhas aqui em janeiro de 2014, levar os nossos filhos para Disney, aquela coisa toda. E nós, em vez de ficarmos num hotel, que é um paradigma que está se quebrando também, né? As pessoas agora, muita gente vem para cá hoje e já procura uma casa de férias para ficar e não um hotel. E a gente foi experimentar isso. Então nós alugamos uma casa e éramos 3 famílias, éramos 11 pessoas ao todo, e foi maravilhoso, porque eram todas crianças na mesma idade, das 3 famílias, então elas se integravam, não era no hotel que você chega à noite, depois de passar o dia no parque, etc., e cada um vai para o seu quarto. Não, a gente saía para se divertir, e quando a gente voltava à noite, fazia um jantar, se reunia, as crianças ficavam juntas. Então, a experiência de experimentar uma casa de férias, para mim, foi maravilhosa, né? Até porque eu adoro cozinhar, esse é um dos meus hobbies, e a gente ficou hospedado do lado de um Walmart aqui, supermercado muito grande, e eu todo dia ia lá fazer as compras, e fazia um prato, e tomava um vinho, e isso foi muito legal nesse momento. E aí eu consegui convencer Flávio e Joca, esses meus irmãos, meus amigos, a nós comprarmos uma casa aqui, para a gente vir aqui de vez em quando, para se obrigar a vir todo ano, e quando a gente não viesse, alugava essa casa, né? E eles toparam. Depois Toninho e Ana Flávia, um outro casal de amigos e irmãos que a gente tem aqui. Então nós juntamos 4 famílias e compramos uma casa de férias aqui. Qual era a intenção? Era vir aqui todo ano, passar 1 semana, 2 ou 3 semanas, e quando a gente não estivesse aqui, deixar essa casa alugando no mercado de Orlando, que hoje é o maior mercado de turismo do planeta. O número de turistas em Orlando ano passado foi de 76 milhões de pessoas. Não é brincadeira, Vanella, é um mercado gigantesco, gigantesco, né? Então, nós compramos essa casa, nós 4, essas 4 famílias compramos essa casa, e eu, para comprar essa casa, fui buscar informação de um outro amigo que já tinha comprado 2 casas aqui. E eu liguei para ele, estou com outros amigos meus interessados em comprar uma casa e gostaria de saber que você me orientasse como foi que você comprou sua casa, etc. E essa pessoa, que é Mazarella, um amigo e irmão meu também, que mora lá no Paraná, conhecia uma imobiliária seríssima, que depois eu cheguei aqui a trabalhar nessa empresa,
uma imobiliária de Leandro Teles, que é um cara que mora aqui. Hoje ele tem uma construtora muito grande, inclusive eu trabalho como engenheiro nessa construtora também. E acabei comprando essa casa Leandro. E quando você compra uma casa de férias aqui, não dá para você comprar uma casa de férias, voltar para o Brasil e deixar ela aqui. Tem que ter uma administradora para administrar essa casa, não é? E esse amigo meu, que tinha 2 casas, pagava uma administradora americana para administrar a casa dele, as 2 casas que ele tinha. E nós pagávamos também uma administradora para administrar a nossa casa. Como a administração de imóveis está dentro da minha formação, que eu sou engenheiro civil e minha esposa é arquiteta, então ficou fácil para a gente entrar nesse meio. Então eu falei com esse meu amigo que tinha 2 casas, se ele confiaria em deixar as casas sendo administradas por mim quando eu chegasse aqui em Orlando. Então ele disse na hora que topava, e aí eu vislumbrei essa oportunidade de abrir uma administradora de casas de férias para as pessoas, né, porque a barreira da língua ela é muito grande, é muito melhor uma pessoa, um brasileiro, para ele ter contato com um americano aqui é difícil. Então, assim, é muito bom se você pretende ter uma casa de férias aqui, um brasileiro para te atender aqui de perto. Então, hoje, o meu principal negócio é esse. Nós temos uma administradora de casa de férias, tenho muitos amigos de Natal que compraram casa aqui e que eu administro a casa dessas pessoas aqui, que são sempre pessoas que vêm aqui uma semana, 2 ou 3 por ano, e o resto do ano a casa fica alugada. E isso se mostrou ser um bom negócio, um negócio de uma boa rentabilidade. O imóvel aqui se valoriza anualmente. A Flórida, a impressão quando você chega em Orlando, tem muito terreno ainda, tem a impressão que as coisas estão começando ainda. Então, a curva de valorização do imóvel aqui eu acho que ainda está no início. Então, não deixa de ser um bom negócio. E depois começamos a tocar esse negócio e fomos adquirindo mais imóveis para administrar. E eu fui percebendo que todas as pessoas que alugam casa em Orlando, elas também alugam carro. Porque Orlando praticamente inexiste o transporte público, porque não tem metrô, que aqui é um pântano, e o transporte público é muito incipiente aqui. Então, eu percebi que muita gente que alugava casa a mim perguntou, cara, e carro? Você não tem carro para alugar? E aí nasceu o meu segundo negócio. Hoje eu tenho também uma locadora de carros aqui. E é isso que a gente tem, que a gente toca aqui. É uma administradora de casas de férias com uma locadora de carro. Então estamos muito bem, muito felizes aqui com isso. É um trabalho bom de fazer, é um trabalho que a gente tá sempre em contato com outras pessoas, a gente consegue receber os nossos amigos. Tem uma pergunta, Vanielle, que as pessoas me fazem o seguinte: e as desvantagens de morar aí, né? Quais são as desvantagens, né? Então, existem algumas. Eu acho que a principal dela é a gente ficar longe dos nossos amigos e dos nossos familiares. Essa eu acho que é a principal. Mas Orlando é um destino tão procurado que até isso é amenizado. Porque, olha só, na minha casa, inclusive, aqui a gente tem um calendário de amigos que chegam aqui, né? Então, a gente mora numa casa que tem um quarto de hóspede, porque a gente recebe pessoas de Natal, do Rio Grande do Norte, o tempo todo aqui. Então, até essa dor ela é amenizada com tantos amigos que chegam daí, que vêm para conhecer e visitar Orlando. Muita gente volta para Orlando, né? Porque hoje a gente tem aqui aproximadamente, acho que são 16 parques temáticos. E outra coisa que eu queria lhe dizer, eu fico morrendo de pena das pessoas que vêm para Orlando e só tem 2 coisas escritas na sua lista: parques e International Disney. Drive. Só, né? E é uma cidade que se não tivesse parque na International Drive, também seria maravilhosa, porque tem muita coisa para se fazer aqui, tem muita coisa bacana para se fazer, para se ver, muitas cidadezinhas aqui no entorno de Orlando, lindas, maravilhosas, que você vai conhecer a 30 minutos daqui, 40 minutos. Tem praia dos 2 lados, tem praia no Oceano Atlântico, tem praia no Golfo do México, praias lindas de pôr do sol e nascer do sol maravilhoso. Então, tem muita coisa para se fazer aqui, não só parque, tem muita coisa.
Acho que estou falando demais, Então né? a dica é, a dica é, vai para Orlando, já contate aí você, partiu Orlando, é a melhor Isso, opção, pessoal. não tenha dúvida. Anderson, eu vou dar um alô aqui para todo mundo, um forte abraço, todo mundo que está aqui nos assistindo, em especial aí o Delcindo da Avorrai, doutor Sérgio Ixi, Freire aí do Consórcio Eldorado, tem muita galera boa aqui, viu? Muita gente Caleb mesmo, Freire, viu? Caleb Freire, um Anderson, amigo meu de infância, Caleb, Comodoro, do Yacht Clube, gente boníssima. é, eu gostaria, Anderson, de você me dizer agora a diferença de empreender aqui e aí. Qual é essa diferença? Que o povo. Olha, hoje você não imagina o contato, era toda hora mensagem. Olha, eu quero saber como é que é empreender lá, porque aqui no Brasil tá difícil. Aqui também tá, aqui também tá. Essa crise nos pegou dura, né? Principalmente na nossa área de turismo, que a gente, de todos os questionamentos que a gente tem dos nossos hóspedes, o principal dele é: há quanto tempo a sua casa fica da Disney, né? Então essa pergunta ela é a principal. Certo. Então assim, os parques eles são realmente fundamentais ao nosso negócio e ao turismo da Flórida e principalmente de Orlando. Então a gente está aqui aguardando ansiosamente para a reabertura dos parques, que ainda não foi anunciado, mas uma área da Disney muito importante, que não é um parque, mas é uma área de entretenimento que fica dentro da região da Disney, que é o Disney Springs, antigo Downtown Disney. Então, essa área já vai ser reaberta agora, dia 20 de maio. Foi uma boa notícia que nós tivemos. Então, a gente acredita que no futuro próximo as coisas estejam reabrindo. Olha Vocês só, também estão em isolamento aí? estamos, sim, em isolamento. Não é proibido sair de casa. A grande maioria das pessoas estão saindo de casa. Alberto Mariz, meu irmão, entrou aí. Um beijo. Elione Torquato, minha tia. Vixe, a galera veio toda em peso aí. Eita! É possível sair de casa, a maioria das pessoas usando máscara, no supermercado quase todo mundo usando máscara, mas a gente sai normalmente, eu vou ao supermercado quase que diariamente, que eu adoro, e saio para caminhar ou andar de bicicleta com a Adriana, tranquilo, mas a gente está evitando sair de casa, esperando. Agora, desde o dia 4 de maio, que começou a primeira etapa da reabertura. O governador da Flórida, ele anunciou que o início da reabertura para 4 de maio em 3 etapas. Então, nós estamos agora no meio da primeira etapa, mais ou menos previsto a segunda etapa iniciar no final de maio, e eu acho que em junho já estaremos na terceira etapa, quando quase tudo vai estar aberto e funcionando normalmente. Então, que bom. eu acho Notícia que a vida... boa, né? Eu acho que a nossa vida é para o normal nesse ano. Sim. Só para eu não perder aqui, o Flávio está perguntando se você sabe a perspectiva da data para os hotéis voltarem às atividades normais. Ótimo. A Disney anunciou... Já falaram alguma coisa aí? Falaram, se eu não me engano, foi ontem. A Disney anunciou que já está abrindo reserva a partir do dia 1º de julho para os hotéis da Disney. Foi anunciado ontem. Foi. Que bom. Uma notícia muito boa, exatamente. Tem uma luz, né? Tem uma luz, né, Anderson? Porque aqui a gente está vivendo uma coisa que cada dia não tem uma luz, é uma notícia pior, e aí fica complicado. Amiga Vaniela, eu acho que essa luz é um holofote, porque, como dizia papai, depois de uma tempestade vem sempre uma bonança, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que em 2021 nós vamos viver um excelente momento nos nossos negócios e nas nossas vidas. Agora, vamos tirar os aprendizados, né, que todo o caos e toda a crise nos causa, porque não só gera resultado negativo, tem muito resultado positivo e os aprendizados fazem parte desse resultado positivo. Tem muita coisa que a gente tem que aprender com isso que a gente viveu agora. E esse aprendizado vai nos ajudar muito a gente decolar no ano 2021, pode ter certeza. Acho que eu tenho perguntado sobre... Se Deus quiser.
Você queria Sobre falar a agora? diferença Não, a diferença de empreender aí para aqui. Você pode dizer alguma coisa assim mais objetiva? Posso lhe contar uma historinha rápida aqui? Pode, fica à vontade. Eu não tenho tempo, aqui o tempo é livre. É como eu estou lhe dizendo, a gente vai até a hora que você quiser. Meu tempo é esse aqui, ó. É. Não, você sacaneou. Vai ter que ter outra live, vai ter Foi que ter por outra isso. live para botar a minha taça aqui. Foi por isso, foi por isso. Olha, eu conheci, quando cheguei aqui, um empreendedor, um americano que tem uma empresa aqui, e ele me contou a seguinte história, que é essa que eu quero contar para você. Ele recebeu na empresa dele, aqui a Receita Federal chama IRS aqui nos Estados Unidos. E ele recebeu Sim. o IRS na empresa dele para fazer uma fiscalização, né? Então, eles chegaram lá, os fiscais, muito educadamente, passaram 2 ou 3 dias na empresa dele, vendo todos os documentos. Delcindo, na próxima, é para ter uma próxima, ela vai ter o vinho, Vai viu, ter que Delcindo? ter. Porque eu tenho que me trancar, eu não posso sair, tenho que ficar trancada. Abraço, Delcindo, grande abraço, amigo. Então, esse empreendedor americano recebeu a fiscalização do IRS na empresa dele e eles estudaram lá todos os documentos da empresa, etc. E quando acabou de fazer a fiscalização, chamaram o empreendedor para uma reunião e foram dar o parecer deles, né? Então eles disseram assim para o empreendedor, disse, olha, você está trabalhando de maneira errada, a gente detectou aqui, e a gente queria dar algumas orientações para você. Você pode trabalhar dessa outra forma que você vai pagar menos imposto do que você está pagando. Então, se você economizar nisso, você vai poder crescer a sua empresa, gerar mais empregos e rendas. Você consegue imaginar essa diferença aí, Ivaniele, do que... Grande, grande, grande. Porque aqui a gente Pois tem um gargalo grande para o serviço público orientar o empresário. Imagine ele dizer que você está pagando a mais, que você tem que economizar. Meu Deus, isso é um sonho, viu, Anderson? Mas eu acredito que um dia a gente mude essa realidade, né? Acredito até que já estamos mudando. Porque há pouco tempo atrás, receber um fiscal na sua empresa era um motivo de problema. Mesmo você estando totalmente correto, ainda tinha problema, né? Então, empreender aqui tem essa facilidade. A facilidade do Estado lhe ajudar muito mais do que atrapalhar. Então, não é à toa que é a maior economia do mundo. Não é por acaso, né? As coisas não são por acaso, né? Então, a estrutura, Vaniele, do que o governo está ajudando aqui os empreendedores é uma coisa para que a gente consegue ficar tranquilo para pensar no que está acontecendo, para vislumbrar as oportunidades que virão, entendeu? Então, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um funcionário na minha empresa que trabalha remotamente, né? E nós recebemos aqui um dinheiro que vai me deixar tranquilo aqui durante 3 meses, depositado na conta da minha empresa para pagar os salários, etc. E tal, né? Então, é uma estrutura muito bacana que a gente se depara aqui. Então, o empreendedor ele tem um ambiente muito mais favorável do que no Brasil. Por outro lado, o Brasil tem muito mais coisas para acontecer do que aqui, né? Então, eu acho que tem muito mais oportunidades do que aqui. Mas, indo para a sua pergunta, que é qual é a diferença de empreender no Brasil e nos Estados Unidos, tem uma coisa que tem uma variável aqui que é crucial e às vezes demora um pouco para o empreendedor brasileiro entender essa realidade aqui, que as margens de lucro aqui são baixíssimas. Aqui não tem inflação há 20 anos, então é uma economia muito estabilizada, né? Então as empresas aqui elas trabalham com um lucro assim muito pequeno. Então essa margem ela é muito pequena. Então o que é que se traduz isso? Tem que ter muita competência para estar no mercado aqui, né? Porque senão
existe também um índice grande Cai de empresas fora. que fecham. Não se sustenta, não se sustenta. Hum, Olha o que aconteceu aqui. Adriana, minha esposa, por causa do nosso ofício aqui de administrar a casa, então quando os amigos compram casa aqui para deixar conosco, para administrar, a gente precisa mobiliar e decorar a casa para ficar pronta para alugar. Né? E a Adriana, como é arquiteta, ela faz também esse papel aqui de decorar as casas das pessoas que compram as casas aqui. E eu pego aqui boto a mão na massa para montar a casa, né? Então eu faço tudo, que eu adoro. Porque além de ser engenheiro, aqui em casa eu sou encanador, eletricista, bombeiro, eu faço tudo aqui, viu? Eu adoro. muito bem, é para fazer mais. Adriana, bota ele para cozinhar, lavar a roupa, louça, tudo. Já está muito mal acostumado. Quem cozinha e lava aqui sou eu também. É uma exploração. Deixa eu fazer a live com ela para saber se isso é verdade, viu? E aí, Adriana, numa das casas que ela decorou, a gente teve que montar um joguinho que tem aqui, né, no salão de jogos da casa. E eu montei esse jogo e, ao final, quando eu terminei de montar, eu percebi que ele estava quebrado numa parte dele. E a gente tinha comprado esse joguinho pelo Target, que é um supermercado grande que tem aqui. E tínhamos comprado pela internet, chegou na minha casa pela internet. Aí eu peguei o jogo, desmontei, coloquei dentro da caixa e fui no supermercado pessoalmente. Coloquei, era uma coisa grande, coloquei dentro de um carrinho assim, ficou uma parte grande para fora, e eu entrei na fila de atendimento ao cliente. E o cara que estava me atendendo, eu disse, olha, naquele carrinho ali tem um jogo que nós compramos aqui pela internet e veio quebrado, eu queria trocar. Vaniele, ele nem saiu do lugar dele para ir lá no carrinho olhar o jogo estava quebrado ou não. Ele simplesmente me devolveu o dinheiro juntamente com os impostos que eu paguei de volta, sem me fazer uma única pergunta. Né? Então, o atendimento ao cliente aqui, eles estão muito cuidadosos com isso daqui. Porque senão a gente vai comprar no canto. Totalmente né? diferente. Pauleiro. Totalmente. Anderson, tem uma pergunta aqui de doutor Sérgio Freire, que ele quer saber de você qual o impacto no mercado imobiliário para os brasileiros com o dólar R$6. O que é que você acha aí? O que é que você diz aí? Olha, obrigado, Sérgio Freire, pela pergunta. Antes de dizer esse impacto atual, quando eu me planejei para mudar para cá, o dólar estava a 2,20. E quando eu mudei para cá, estava 4. Você tem uma ideia, né? Mas durante esse período, e quando eu vim trabalhar aqui, trabalhei na imobiliária desse meu amigo, que foi quem me vendeu as casas aqui, né? De Leandro. Então, eu participei de muitas vendas de casa aqui. E eu vi que pessoas se seguraram muito quando o dólar estava a 2,20, né? Não, vamos esperar baixar um pouco, aí depois chegou em 4,40. Claro que não é o que a gente está vivendo agora. A gente nunca o dólar tinha passado R$5 na história, né? Então agora é um momento, eu acho que só comparado às guerras que a gente está vivendo agora, né? Não é brincadeira, é isso aí. Então, está tendo sim um impacto, mas por outro lado, o que eu acho é o seguinte, as pessoas estão segurando realmente para comprar. Parou um pouco aqui a compra dos imóveis, né? Mas o dinheiro não parou. O dinheiro não desapareceu. Então, as coisas vão voltar ao normal e essa retomada vai acontecer. Sérgio, as pessoas que têm imóveis aqui nos Estados Unidos, eu estava lendo e conversando com algumas pessoas sobre isso, e o principal objetivo de quem compra um imóvel aqui nem é rentabilizar com o aluguel da casa. É diversificar o seu capital, o seu patrimônio. Então, as pessoas... Existe um número mágico aí, né, que diz que mais ou menos entre 15% e 30% do seu capital deva estar em dólar. Então, as pessoas que compraram casa aqui antes estão felizes, porque o seu imóvel aqui... Seguras, hein? O seu imóvel aqui, em termos de real, dobrou de preço, né? E o patrimônio está aqui. E Sérgio e Vaniele, o mundo já está globalizado.
É muito fácil comprar um imóvel aqui. Para você ter uma ideia, o que eu, Flávio, Toninho e Joca, quando nós compramos a nossa casa aqui em 2014, nós tínhamos visto de turista aqui. Não precisa morar aqui, não precisa ter green card para comprar imóvel. Nós compramos uma casa aqui, financiamos 75% dessa casa a uns juros de 5,5% ao ano. Né? Então, Parece com o Brasil então, então é muito fácil você pegar um pouco dos seus ovos e colocar na cesta daqui, dolarizar um pouco do seu capital, independente dessa rentabilidade, que é boa na casa de férias, né? Dá uma rentabilidade em torno de 6%, eu vou dizer um número aqui, já vai assustar algumas pessoas, varia entre 6% e 8% a rentabilidade anual de uma casa de férias aqui. Agora, os americanos, quando ele alugam um imóvel dele e consegue ganhar 4,5%, eles já estão satisfeitos por isso. Porque a inflação é zero, não é? A inflação é zero, então é 6% real. É diferente de você ganhar 10% em alguma coisa que a inflação seja 5%. Então você não está ganhando 10%, está ganhando 5%, né? Então não é a mesma coisa. Um beijo aí para Gabriela, minha irmã. Está aí também conosco. Tá? Beijo, Gabriela. Então aqui, ó, tem outra pergunta que porque tá indo o papo aí, né? O Gene Frank falou Anderson, como você consegue diferenciar um empreendedor americano e o brasileiro? Apesar que o empreendedorismo não tem nacionalidade, falo da diferença entre o brasileiro e os americanos. Entra aí, Anderson, eu quis falar sobre isso agora, porque entra no que você estava falando sobre o atendimento. O perfil do empreendedor em relação também, né, os atendentes, os funcionários, né, daí... Olha só, o Empretec, né, Vaniele, nos mostrou isso, né? O que é que se mede no empreendedor? O que se mede no empreendedor é comportamento. Comportamento. É a sua ação no dia a dia, né? Então, eu acho que comportamento não tem nacionalidade, não. Eu acho que comportamento faz parte do ser humano, né? Então, tem gente que tem comportamento empreendedor e os pratica muito mais do que outras pessoas. Então, eu acho que o empreendedor aqui, agora, o mercado que eu digo, o cliente, como ele muda um pouco de cultura, às vezes exige que em certos lugares você pratique muito mais algum tipo de comportamento do que outros, né? Por exemplo, olha, o planejamento aqui, hoje eu trabalho numa construtora, na BWB, que é de Leandro Teles também, um amigo e um cara que eu me espelho muito aqui, porque eu aprendo muito com ele no dia a dia, e ele tem uma construtora muito organizada, e é impressionante aqui as etapas de uma obra antes de se colocar o primeiro tijolo dentro dessa obra, não é? Tem muito trabalho e muito tempo de planejamento. Os projetos são exaustivamente discutidos com a equipe multidisciplinar, senta todo mundo... me lembrei de uma coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui para lhe contar uma coisa, de uma obra nossa aqui. Eu fiz parte aqui da comissão da construtora, que fomos aqui... a Disney, que as pessoas acham que a Disney é em Orlando, mas a Disney, ela fica... as terras da Disney, ela fica em Kissimmee, que é uma cidade que se confunde com Orlando, aqui, como se fosse Natal e Parnamirim, né? Então, nós temos uma obra em Kissimmee e eu fui fazer parte da comissão da construtora para nos reunir com os fiscais da prefeitura, porque uma obra nossa iria começar em Kissimmee. E olha que interessante, cara. Sentamos numa mesa aqui na prefeitura, na CEMURB daqui, né? E tava lá os engenheiros da prefeitura, a pessoa lá responsável pela CEMURB, a secretária, no caso lá tal. E quando nós terminamos a reunião, discutimos o projeto, ela disse, agora vamos criar um grupo aqui no WhatsApp para a gente nos cobrar das atividades, né, um do outro. Aqui, porque as obras aqui, cada etapa de obra, ela tem que ser fiscalizada pela prefeitura. A prefeitura aqui, ela é corresponsável pela obra que está acontecendo. Então, quando a gente termina de fazer a fundação, vem um fiscal da prefeitura olhar todo na fundação, aí libera para a próxima etapa.
subimos aqui as alvenarias. Aí vem um fiscal da prefeitura e ele... E é engraçado que a gente só pode começar uma etapa seguinte depois que a etapa anterior ela está concluída. E quando um fiscal da prefeitura ele chega numa obra nossa aqui e ele fiscaliza, na mesma hora que ele termina de fiscalizar, ele já manda um WhatsApp para o nosso grupo dizendo assim, ó, já pode começar a próxima etapa, não se atrasem. Antes mesmo dele ir até a prefeitura para emitir o documento. Né, pra gente não... Então, e eles ficam cobrando, engraçado. Eles entram lá e dizem, e aí, já fizeram a próxima etapa? Às vezes, quando eles fazem uma fiscalização e alguma coisa tem que ser alterada, são os próprios fiscais da prefeitura que nos cobram. E aí, já fez alteração para a gente ir lá e fazer... Então, eles se interessam pelo desenvolvimento da cidade deles. Isso é o que está por trás, né, disso tudo. Os fiscais da prefeitura, ele quer que as obras andem, porque isso vai fazer com que a cidade melhore, tenha mais infraestrutura e tudo mais. Eita, me divaguei agora, esqueci de onde a gente estava. Me lembre aí, por favor. Mas só, peraí que eu volto. Só compartilhando aí com você, Anderson. Ano passado teve um projeto que eu acompanhei em alguns órgãos. A cabeça do pessoal aqui é muito, eu não sei, é muito fechada, sabe? Tudo acha que o empresário está mentindo, que o empresário está enganando. Essa questão de digitalização foi uma dificuldade para a gente colocar em alguns órgãos, porque as pessoas assim não ajudam a essa mudança de comportamento. E aí, né, pelo que você está falando, eu até vi alguns vídeos seus que você andou postando nas suas redes sociais, achei super interessante. A prefeitura, ela dá uma assessoria, ela dá uma consultoria ao empresário para ajudar no processo, né, para melhorar o processo. E esse ano, Anderson, como é ano de política, né, eu recebi alguns convites e conversei com um amigo empreendedor também, perfil como a gente, e eu disse a ele, olha, eu vou lhe ajudar se for para a gente mudar um pouco esse formato daqui de Natal, porque para empreender aqui com tanta dificuldade que existe, a gente não consegue. E o órgão, as pessoas, o serviço público, ela vê o empresário como um inimigo, ela não vê como um parceiro. Não quero aqui generalizar, não quero generalizar, porque tem muita gente boa empreendendo também no serviço público. Mas, assim, são relatos que a gente encontra, né, Anderson, do empresário. Teve um empresário ano passado que estava com uma construção, alguma coisa na frente da loja dele. E o órgão lá já chegou multando. E nem orientou, dizendo que ele não podia deixar aquele lixo ali. Não orientou nada, já chegou multando. Então, assim, às vezes o empresário ele fica assustado, quer trabalhar direito, mas não pode, né? Então, assim, esse depoimento que você está falando aí é fantástico. Eu acho que a maior diferença que tanto brasileiro está indo embora para aí é por isso. É porque o Brasil é um país empreendedor, mas as pessoas que estão nos locais, elas não conseguem avançar, né? A gente podia sofrer um pouco menos, né? E aí... exatamente. E aí o Gene Frank, ele queria saber a diferença do americano para o brasileiro em questões assim, de comportamento, né? Você já falou. Mas eu lembrei de outra coisa enquanto você estava falando. Queria mandar um beijão aí para Flávio Alemão e Jussier, um grande abraço que eu vi aqui. Deve ter algumas pessoas que passaram aqui e não consegui ver, não vão ficar com ciúme não, viu? Eu tô mandando aqui para que eu Foi muita gente já. Eu acho que a Ana Flávia, minha irmã, também esteve por aqui. Tchau, um beijo. Vaniele, olha só que interessante. Eu trabalhei num órgão público aí no Brasil e quando eu cheguei lá, eu fui dar uma olhada nos documentos, essa questão de eficiência, né, e tal. Tinha um documento que o cara da iniciativa privada ia nesse órgão e ele precisava preencher. Na mesma folha do documento tinha 3 espaços para colocar o CPF. Na mesma folha. Né? E eu fui... eu fui dizer, para que o cara escrever 3 vezes e acharam que era um absurdo que eu queria alterar isso. Né? Era incrível isso. Bem, enfim. A pergunta que foi feita aí, me lembre aí a pessoa quando você... Gene Frank. Sim. Qual foi a pergunta que ele fez? Me repita, por favor. Ele quer saber a diferença do americano para o brasileiro, né? Na questão do empreendedor.
do Tá, perfil ok. empreendedor. Tem um. Aí você estava começando com a questão de comportamento. Isso. Tem uma coisa bem interessante que me salta aos olhos aqui, que é o seguinte. É impressionante como as pessoas aqui, elas confiam nas outras pessoas gratuitamente. Tudo que você fala é entendido aqui como você está falando a verdade. Agora, se você não está falando a verdade, você esteja preparado para assumir as consequências que você vai ter da sua mentira. E mentir aqui é algo gravíssimo. Né? Quando eu comecei o meu negócio aqui, uma das casas que eu fui administrar tinha. Eu adquiri uma pessoa comprou uma casa há muito tempo, ela já tinha uma administradora e ela trocou de administradora. Ela saiu da administradora e veio para a minha administradora. E as casas aqui têm uma caixinha de correio que fica fora da casa, que são uns boxzinhos que você tem uma chave e às vezes o correio, dependendo do tamanho do pacote, deixa lá, você mesmo abre e pega seu pacote lá. E eu precisei pegar, e essa pessoa, dona da casa, esqueceu de me passar a chavezinha desse box, né, do correio aqui. E um hóspede que se hospedou na casa recebeu uma correspondência nessa caixinha e pediu para eu abrir a caixa. Foi quando eu lembrei que não tinha pego essa chave. Aí eu fui nos correios daqui, né, pedi uma nova chave. E cheguei lá e a pessoa me perguntou, disse, e essa casa é sua? Eu disse, não, eu sou o administrador dessa casa. Aí ele disse, mas eu não... Imagine, essa chave tem que ser dada para o proprietário. Mas como é a sua relação de trabalho? Não, eu digo, não, essa pessoa é um brasileiro, ela tem uma casa aqui, eu tenho uma administradora aqui e eu administro a casa dela. Ele disse, então eu vou lhe entregar a chave e o senhor, quando puder, me traga o seu contrato que você tem com essa pessoa. E me entregou a chave dos Correios, né? E eu não assinei nenhum papel, nem ele assinou nenhum papel, e depois, no dia seguinte, eu fui lá deixar uma cópia do meu contrato com essa casa. Ele me agradeceu e acabou a conversa aí. Então as pessoas acreditam nas outras pessoas. Um grande abraço para o meu amigo Ronaldo Lacerda. Grande empreendedor. Você tem que fazer uma live com esse cara aí, Vaniel. Ronaldo Lacerda. Depois eu vou passar o contato dele. Então, uma grande diferença de comportamento que eu observo aqui, que as pessoas acreditam nas outras no que elas falam. Claro que quem mente aqui assume um ônus muito grande aqui, porque é pauleira. Eu acho, uma coisa que eu lembrei de lhe dizer agora, e que é uma das coisas que mais... Não tem dúvida nenhuma que a vida aqui é melhor. O pobre aqui vive muito mais decentemente do que o pobre no Brasil. Muito mais. Então, Vaniele, essa vida decente aqui, e eu acho que a gente não chegou nesse nível ainda por alguns motivos, dentre os quais, talvez, um dos mais importantes seja a questão da punição. Eu acho que a nossa impunidade no Brasil nos atrapalha imensamente. Então, muito, é verdade. Um beijo para a Sarita, que está aí com a gente também. Tá. Olha só, a punidade aqui é quem controla, porque são seres humanos também, não é diferente da gente não é? Não fazem tudo funcionar e tudo ser direito, não é porque eles são diferentes da gente, é porque se não fizer, aqui o crime não compensa. E mais, eu vou dizer uma coisa que eu acho que até é perigosa, mas eu vou arriscar, tá? Só vou dizer porque é você que está aqui. Sua irmã já disse... Sua irmã já disse aqui que você não bebesse muito, não. Ó, você não vai fazer igual a Gustavo Lima. Tá na mesma altura, ó, tá na mesma altura. Mas fale que essa live é top. Que bom que você está gostando. Olha, a questão da punidade aqui é seríssima, né? Aqui o crime não compensa de forma nenhuma. Outro dia eu estava indo
numa cidadezinha vizinha aqui para conhecer e tinha uma placa de trânsito assim. O limite de velocidade aqui é tal e não ultrapasse, porque não vale a pena você fazer isso. A sua punição vai ser muito grande por isso. Então, assim, as pessoas aqui, elas obedecem porque elas são punidas caso não cumpram as regras. As regras aqui, elas são importantíssimas, né? O direito à propriedade alheia aqui é uma coisa incrível de se perceber aqui, né? Outro dia não, logo quando eu cheguei aqui, você queria falar alguma coisa? Não, porque eu tô olhando aqui o tempo, que o Sim. Instagram vai tirar a gente, mas eu quero avisar que o pessoal vão voltar, porque a gente tá na metade, chegou na metade da live, Vamos fazer né? uma Então, assim, reclamação formal no Instagram. vamos. Então, assim, a gente vai sair, pessoal, mas eu quero que todo mundo volte, porque a gente continua com muita coisa ainda que tem para falar, né, Anderson? Muita coisa mesmo. Então, assim, segure aí, eu quero que você feche aí, Anderson, seu raciocínio, que eu saio e a gente volta depois. Tá bom. Eu tava. A gente tem quantos minutos? Já faz 1 hora que a gente tá conversando, né? 3 minutos, né? Eu acho que dá para contar essa historinha. Já. 3 minutos. Eu fui receber uma casa num novo condomínio que nós fomos adquirir essa casa para administrar. E quando eu cheguei nesse condomínio, a casa vizinha tinha acabado de ser arrombada. Uma pessoa quebrou o vidro da porta e entrou na casa e me parece que roubou uma máquina fotográfica dessa casa. E aí tinha lá um carro de polícia, estavam lá as pessoas e tinha um advogado lá e eu fiquei batendo papo com ele. Aí eu tinha recém-chegado aqui e eu disse, rapaz, eu achava que isso não existia aqui, né? Ele disse, olha, existe estatisticamente isso é ínfimo, são muitos poucos os casos de acontecer uma coisa dessa, mas às vezes acontece da pessoa quebrar o vidro da sua porta, ou às vezes quebrar o vidro do seu carro, roubar alguma coisa que está dentro. Agora, estatisticamente, não vai ter nunca alguém fazendo isso com você dentro da sua casa ou você dentro do seu carro. Porque se essa pessoa, ela lhe ameaçar de alguma forma, não precisa nem ser com a arma. Se for com um pedaço de pau, ela leva 2 meses para ser processada e ela acaba com a vida dela, porque vão ser 15 anos na cadeia, e aqui a cadeia não tem visita íntima, não tem televisão, não tem celular, não tem churrasco. O cara não quer ir, não. Não quer ir, não. Ele pensa 2 vezes antes de fazer a besteira, porque ele acaba com a vida dele. E aqui não tem superlotação, não. A cadeia está esperando. Pois, olha, vamos encerrar e vamos voltar, viu? Volte, não vai me deixar aqui sozinha, não, porque tem muita coisa ainda para falar aqui para os nossos empreendedores. Gente, olha, a gente encerra e volta já. Ó, já me avisou aqui que só tem 1 minuto, viu, Anderson? Então, eu vou dar 2 minutos aí para você tomar mais um vinho e a gente continuar. É só desligar e ligar, volte. É isso? Pessoal, volte, viu? Quero todos aqui de novo.